Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar com você aqui para mais um podcast aqui da FABAPAR, podcast Praxis, trazendo para você um pouquinho da prática do nosso estudo, da nossa vida ministerial, daquilo que nós queremos viver como cristianismo, tá bom? E o assunto de hoje que nós vamos conversar é a comunicação. Então, o nosso podcast Praxis, vamos falar um pouquinho sobre comunicação, o relacionamento dele com a igreja, com as instituições cristãs. E para isso nós temos dois convidados muito legais aqui com a gente. Eu sei, você que está ouvindo o podcast e está acostumado com a minha voz, sabe que eu digo que todo o podcast as pessoas são legais. Mas se eu não falar que elas são legais logo no começo, você já vai desistir de ouvir o podcast. Então, elas são legais, mas elas são legais porque você vai descobrir que elas são legais e ouça aquilo que elas têm para falar para vocês. Mas está aqui com a gente, primeiro, Paulinha. Mas assim, você pode falar quem você é antes que a gente fique te chamando de Paulinha e todo mundo só fale que você é a Paulinha. Oi, Thiago. Obrigada por me apresentar. Podem me chamar de Paulinha mesmo, mas meu nome é Paula Pigato Carnaciali. Eu sou publicitária, formada em Publicidade e Propaganda pela PUC Paraná. Já vai fazer 3 anos, se eu não me engano. Mas eu trabalho com várias áreas de comunicação. Quem é comunicador sabe que a gente se desdobra em vários para ser planejamento, redator, designer. Às vezes edita uns vídeos e tudo mais. Mas eu acho que eu já falei minha idade, né? 24 anos. E eu já trabalhei em vários lugares, algumas agências. Comecei como estagiária, claro, preparando café, como todo bom estagiário faz. E depois foquei em planejamento digital, então hoje o meu forte é o digital, é o que eu mais gosto de fazer e é o que nós vamos abordar bastante nesse podcast, que é a parte online, que hoje em dia, ainda mais com a pandemia, a gente teve que sobreviver no online, né? Mas, como eu falei, eu trabalhei em algumas agências, fiz bastante freelas e hoje eu tenho a minha própria agência, que é a Agência Mug. Segue lá no Instagram, @agenciamug. E já aproveitando, vai lá me conhecer também, @paulapiquete. Mas nessa agência eu sou autônoma, cuido dos meus clientes. Às vezes terceirizo com alguns colegas de área, né? Trabalhos que eu não consigo dar conta sozinha. Mas eu preferi ter essa agenda flexível e conseguir fazer meu próprio trabalho com a minha linha artística. E hoje é assim que eu sobrevivo. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Hoje eu trabalho, um dos clientes é a PIB Curitiba, onde aqui nesse podcast a gente vai trazer vários cases legais que eu vou poder compartilhar com vocês sobre a igreja, mas é mais focado no Ano Ministério, que é o Ministério da Juventude da igreja, né? Mas essa sou eu e, como o Thiago falou, eu realmente sou legal. Junto com a gente também, além da Paulinha, Thiago Cata. E aí, gente, prazer estar com vocês. Oi, Thiago, oi, Paulinha. Eu acho que eu não sou tão legal quanto a Paulinha, mas eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, gravando e compartilhando um pouquinho sobre aquilo que a gente tem feito e também sobre um pouco da experiência da minha vida, né? Eu fiz aí seminário na FABAPAR em 2006, a minha turma, na real, eu comecei em 2006, né? E depois, faz muito tempo, e depois de um tempo me envolvi com comunicação, na verdade, foi meio de paraquedas, assim, eu nunca estudei comunicação, nunca fiz faculdade, né, voltada na área, mas depois da teologia eu fiz uma especialização em marketing digital e mídias sociais e aprendi muito na PIB de Curitiba, quando eu era seminarista e comecei ali editando, na época era o PIB TV e depois virou Acontece na PIB. Gente, eu sou muito velho, eu tô lembrando aqui das coisas, daí faz muito tempo mesmo. Eu sou casado, tenho 35 anos, faço 36 daqui a pouquinho. Tenho uma filha de 4 anos chamada Carolina, estou casado com a Marina.
E atualmente sou pastor aqui na Igreja Batista Redenção, mas conhecida mais como Igreja Red, em Indaiatuba, em São Paulo. Lidero aqui a área de comunicação. Meu forte hoje não é tanto na produção, e a minha especialidade mais é na edição de vídeo, mas meu foco é mais em gestão de pessoas, gestão de equipe, de voluntariado e fazer toda a comunicação da igreja funcionar, né, como uma engrenagem aí, às vezes difícil, mas a ideia é que ela se torne uma comunicação de todas as áreas bem ajeitadinha, né? Então, esse é o nosso desafio. O desafio agora é meio a pandemia, estamos cada vez mais produzindo conteúdo digital e estamos trabalhando muito forte também no online e no presencial. Para a gente linkar um pouquinho a realidade da vida de comunicação que vocês têm, né? Embora o Cata... pessoal, o Cata é porque a gente chama de Cata desde sempre. Porque Thiago temos dois. Então, se alguém falar Thiago, estão falando de mim. Se alguém falar de Cata, é o Cata e a Paulinha. Para a gente ficar bem facilitada a nossa comunicação no podcast de comunicação. O Thiago falou, o Thiago, acabei de descumprir o que eu combinei, né? Meu Deus, que ruim. O Cata falou de que ele fez teologia, que ele é pastor, mas obviamente, para muitas pessoas, quando a gente vai falar de comunicação, a gente não consegue linkar tão diretamente a comunicação com a igreja em si. É fácil a gente linkar a comunicação com o apresentador na TV, com a venda de publicidade, as redes sociais, mas às vezes não é um universo tão tranquilo assim conectar comunicação e igreja para todo mundo que está ouvindo a gente. O que eu queria ouvir um pouquinho de vocês é o seguinte, qual é o envolvimento de vocês, o testemunho pessoal de vocês, usando uma linguagem mais cristã, né? O testemunho pessoal de vocês desse relacionamento do prazer da comunicação e ligar isso ao ministério, à prática de igreja ou à prática de instituições cristãs que lidam com comunicação. Como isso aconteceu na vida de vocês? Como que se desenvolveu essa paixão na vida de vocês? Eu sempre fui voluntária na igreja, aquela voluntária faz tudo, né? Que se precisar vender ingresso para a cantata de Natal eu vendo, se precisar limpar lá o ginásio, quando os cultos eram no ginásio a gente limpava. E daí foi um dia eu caí na câmera. Acho que vocês já frequentaram o culto na PIB, né? Quando era no ginásio. E tinha uma câmera bem na frente do pastor, no corredor do meio. E você tinha que ficar ali mexendo. Era uma câmera bem pequenininha, você tinha que ficar mexendo. E eu comecei sendo voluntária ali. Mas eu era adolescente, então eu não tinha... Nem pensava em faculdade. Não tinha noção qual seria o meu futuro, né? Então eu comecei como voluntária na igreja, fazendo tudo. E quando eu me vi... eu estava uma voluntária fiel na comunicação. Então, eu servia com os meus amigos ali. Era um passatempo. A gente ia durante a semana para ficar na comunicação e daí a gente inventava coisas. Na época era o Facebook, que era o mais forte, né? Não tinha outras redes sociais direito. Então, eu comecei servindo a igreja dessa forma, assim. Me identificando e cada culto fazendo uma coisa diferente. Não tinha uma regra. Tinha culto que eu ficava respondendo as pessoas, que eram poucas, mas na época a gente já tinha transmissão ao vivo, né? Ficava, bem-vindo ao nosso culto e tudo mais. E eu sempre tive muita dificuldade de entender que eu era da área de comunicação. Acho que talvez daqui para frente, pós-pandemia, essa área vai ser mais valorizada, está sendo, né? Mas antigamente ela não era valorizada e até quem era da área diminuía, assim. Então, quando chegou na minha época de vestibular, eu fiz curso de desenho para arquitetura, com o intuito de fazer arquitetura. Fiz vestibular escondido dos meus pais para educação física, porque eles não queriam que eu fizesse. Mas eu sempre fui muito esportista e eu achava que esse era o meu dom, era o que Deus tinha para mim. Eu me formei em balé clássico, então o esporte sempre foi muito forte em mim. Mas eu não queria acreditar que eu teria algum talento na comunicação, né? Então, esse sempre foi um tabu, assim, pra mim. Oh, Deus, porque o Senhor não me fez médica, não me fez advogada, uma profissão mais bem vista, valorizada, e talvez eu ganhe bem. Porque comunicadores, a gente não tem pra onde ir, é um leque muito grande, mas ao mesmo tempo você não quer acreditar que você é comunicador, né? Então, eu comecei como voluntária, fui descobrindo que eu gostava, só que eu não sabia que eu gostava tanto assim, até que em um culto,
dos adolescentes lá no ginásio da igreja. Teve um culto especial sobre profissões. E Deus me chamou claramente ali, me falando que era publicidade e propaganda. Eu, na hora, liguei para o meu pai e falei: pai, eu escolhi o vestibular que eu vou prestar, vai ser publicidade. E meu pai me abençoou, ele falou: você é publicitária, eu te vejo sendo, e me abençoou ali naquela hora. E para todo mundo que eu converso, que está em dúvida da profissão e realmente não tem essa coragem de ter o pé na comunicação por causa do preconceito e medo de não conseguir se sustentar, talvez, eu falo: serve na igreja, testa lá, vê se você gosta, vê se cresce uma paixão dentro de você. E eu percebi que o serviço na igreja potencializou a profissional que eu sou hoje, com certeza. Ao entrar na faculdade, eu já tinha coragem de fazer algumas apresentações, de pirar em algumas campanhas, que os meus colegas da faculdade não tinham essa coragem, porque nunca fizeram, era novidade para eles, né? Mas lá na igreja foi uma faculdade antes da faculdade, sabe? Então, minha caminhada com a comunicação começou assim, sendo voluntária na igreja, Deus me respondendo ali dentro mesmo no culto, servindo. E hoje eu sou contratada, amo o que eu faço, e foi através desse coração voluntário que eu formei quem eu sou hoje. Muito legal, Paulinha. Como eu falei para vocês ali no início, cara, eu fui para Curitiba, saí de uma igreja pequena de Florianópolis, fui para Curitiba para estudar na faculdade. Morava na República aí da Fabapar e não conhecia ninguém. Sempre fui muito tímido. Isso é engraçado porque sempre fui uma pessoa que procurava a última carteira da sala de aula para sentar, não porque eu era bagunceiro, mas porque eu era tímido e não queria me expor. Então eu não queria que ninguém me visse. É muito doido isso, né? E só que por causa dessa minha timidez eu busquei fazer teatro. Então desde a minha adolescência, depois que eu me converti lá pelos 15, 13, 14 anos de idade, eu comecei a fazer teatro na igreja para tentar tirar um pouco a minha timidez. Quando eu fui pro seminário, cara, eu busquei servir em alguma igreja e uma ideia que eu tinha era o tempo de eu aprender. Então eu busquei, fui na PIB de Curitiba e lá, uma igreja muito grande, sempre foi muito grande, né? Então imagina só, na época tinha, acho que era de 4.500 membros, era a igreja na época, e já era uma big igreja, nunca tinha visto algo disso na minha vida, né? E aí eu fui conversar com o pastor Adriano, que ele era do Ministério de Artes da PIB, e falei: cara, eu quero servir. Eu sou seminarista, queria uma oportunidade, e nessa época eu nunca tinha pego uma câmera na minha mão, nunca tinha visto como editava algum vídeo, qualquer coisa de comunicação. Eu pensei em fazer teatro. E aí ele falou: cara, legal, vem servir com a gente aqui, no mesmo esquema da Paulinha aí, né, de ir durante a semana lá, arrumar alguma coisa para fazer e tal. E aí eu lembro que ele me deu uma sala ele chegou numa sala assim e falou: essa aqui é a sala do teatro aqui, eu queria que você começasse por aqui. E eu pensei: nossa, já ganhei uma sala, né? Eu trabalhar, vai ser demais isso aqui. Quando eu abri a sala, era uma sala de figurinos completamente atolada até o teto, com tudo bagunçado, e aranha marrom, poeira, rinite comendo solto. Ele falou: cara, começa por aqui e depois que você se organizar essa sala, você vem falar comigo. Eu fiquei uma semana organizando aquela sala, que foi um tratamento na minha vida, né? Eu falei: eu pensei que eu ia me expor, eu pensei que eu ia ter um papel, sei lá... Tem que perguntar para a Paulinha agora como é que tá essa sala. Ih, nem sei se existe mais, cara. Existe ainda, Paulinha, aquela debaixo da sala do lado da comunicação ali? Essa famosa sala estava bagunçada até esses tempos atrás, com figurinos, porque é muita gente, né, mexendo ali. Mas agora, por curiosidade, na semana de carnaval, a sala estava vazia, limpa, sem nada lá dentro e pintada, renovada. Pois é, cara. E esse foi o trabalho, assim... daqui a pouco, se voltar a ser uma sala de figurino, vai ser bagunçado de novo a cada espetáculo, ela fica bagunçada, né? Mas ali foi, e aí o pastor falou para mim, depois que eu arrumei aquela sala, e foi bem interessante, assim, que eu trabalhava numa loja de roupa antes de ir pro seminário, então você vê que eu acho que é não desprezar as experiências que você tem ao longo da sua jornada, né? E eu transformei essa sala na época lá como se fosse uma loja de roupa, com, sei lá, calçados, tudo numeração, roupinha tudo bonitinho no cabide e tal. E depois ele me falou assim: você sabe editar vídeo? Eu tenho aqui um projeto da PIB TV, e eu preciso editar esse vídeo. Então, eu nunca vi na minha vida. E ele editava os vídeos e eu ficava observando.
Então ele fazia e observava. E durante muitas semanas foram assim, e depois eu fazia e ele observava, e depois eu comecei a fazer sozinho. E aí ali eu aprendi muito sobre comunicação, comecei a me apaixonar pela área, né? E eu aprendi que, cara, como a comunicação já era importante naquela época para o cumprimento da missão. Então, e aí eu me desenvolvi muito em comunicação na própria igreja, né? A igreja foi, para mim, a maior faculdade, a maior ajuda de meu desenvolvimento pessoal foi na própria igreja. E depois a gente foi se envolvendo cada vez mais com produção de vídeo, fui aprendendo outras coisas na área de comunicação, não só na área digital, mas na própria comunicação interna da igreja, que sempre foi muito importante. E hoje eu não me vejo em outra área a não ser trabalhar com comunicação, a desenvolver pessoas. E eu aprendi que na comunicação você não faz nada sozinho, você faz com um time, né? Você não adquire só o conhecimento para você mesmo, mas você compartilha o seu conhecimento com outras pessoas, e isso faz com que mais gente seja apaixonada por comunicação, como a Paulinha, como eu estou aqui agora falando com vocês sobre isso, né? E estimulo a igreja a cada vez mais investir nessa área. E eu lembro de uma situação que algumas me perguntaram assim, o que você faria se fosse plantar uma igreja? E eu respondi, a primeira coisa que eu faria é contratar um cara de comunicação, porque eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da igreja, né? E não contrataria alguém do louvor ou do ministério infantil, eu contrataria alguém da área de comunicação. E esse cara me ajudaria a organizar a igreja como um todo. Então, nós temos a mesma formação, faculdade de igreja. Podem ver, todo mundo que quer aprender, seja voluntário na tua igreja, que com certeza ali é uma grande escola, né? Isso aí. Interessante a gente gravando o podcast Praxis sobre música, como também é um paralelo comum em outras áreas da igreja, né? Eu vou arrumar meu violão, vou arrumar o meu instrumento, se chegar na loja de instrumento e o cara fala assim, você toca na igreja? Você toca só na igreja? Né? Você vê grandes músicos de sucesso, tem uma escola de igreja. Sim, eles cantavam no corinho, começaram cantando no corinho infantil, dirigiram louvor na igreja, tocaram na igreja. É muito engraçado como a igreja é uma ótima faculdade, né? Em vários aspectos. Agora, com essa experiência, com esse amor, com essa paixão pela comunicação e o relacionamento com uma instituição cristã, no caso de vocês, a igreja, como que vocês veem que está a situação hoje desse relacionamento de instituições cristãs, a igreja e a comunicação? Qual a avaliação que vocês fazem? Estamos vivendo um bom momento, estamos vivendo um mau momento, graças a Deus por aquilo que alguma igreja e tal está vivendo, ou que desespero é ver isso. Qual a avaliação de vocês sobre esse momento que estamos vivendo, ainda mais dentro da pandemia, né? Sim, eu acho que não tem como generalizar, porque as igrejas têm realidades bem diferentes, né? Tem igrejas que nem eu falei, a PIB fazia transmissão de culto já faz muito tempo, e teve igrejas que agora, com a pandemia, se obrigaram a ter uma transmissão de culto porque nem pensavam nessa possibilidade de culto online. Mas eu acho que a pandemia a gente vai ter que citar, né? Não tem como. Foi um avanço no digital para todo mundo, teve que encarar, mesmo não querendo, mesmo muitos pastores talvez não entendendo a importância das redes sociais, das igrejas atualizadas, com o isolamento, as pessoas não podendo estar presentes nos cultos, teve que levantar aí mensagens online, o Instagram ser mais ativo, o YouTube atualizado, e a igreja teve que encarar o online como qualquer outra empresa. Eu acho que, na minha opinião, não sei do Cata, mas eu gosto de ver o digital, tanto igreja como empresa, a mesma coisa, assim. Porque as empresas grandes, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, que é uma super empresa, né? O que eles estão fazendo, nós também temos que fazer, né? Será que é impulsionamento? Será que é vídeos mais curtos? Qual que é a linha criativa? Como que a gente pode trazer isso para o nosso público? Porque as ferramentas são as mesmas. Feed, stories e uma legenda bem feita, né? Então as igrejas tiveram que encarar uma realidade com essa pandemia. Eu até acho que a gente precisa e deve ser até exemplo para outras empresas, para a sociedade.
de fazer uma comunicação excelente. Então, eu acho que a igreja chegou atrasada, por exemplo, na TV, no rádio, ninguém investia no rádio, hoje é difícil ter um programa de rádio, muito caro. A igreja chegou atrasada na TV porque era coisa do capeta, né? Então, a gente falava, não, é coisa do diabo, tal, ninguém pode assistir TV. E nós chegamos atrasados, e hoje quem consegue ter um programa de TV? E agora a internet está aí, e a gente precisa vir com tudo. E eu acho que a pandemia, cara, acelerou 10 anos. Ou a igreja investia em comunicação, ou a igreja fechava. Porque a única forma de fazer igreja era através do online. Embora eu acredito muito que igreja online é uma coisa, igreja presencial é outra. Não tem como ser a mesma coisa, né? E eu acho que o online ele serve para trazer as pessoas pro presencial, pro mundo real, né? Sai do mundo online e traz pro mundo real. Então, eu acredito muito nisso, de que hoje não tem como mais pensar em igreja sem ter uma estrutura de comunicação mínima, mesmo que seja um grupo de WhatsApp. Se a igreja não faz transmissão online, se a igreja não tem condições de ter uma equipe de voluntários para trabalhar nas redes sociais, alguma coisa... Na verdade, comunicação é tudo isso, né, cara? Comunicação pode ser um boletim impresso, comunicação é a forma que o pastor fala lá do púlpito, tudo isso é comunicação, não é só forma digital. Mas a gente tem aprendido a melhorar a nossa comunicação com as pessoas, e ainda mais nesse mundo pandêmico, que a gente precisa lidar com essa questão do distanciamento social, a comunicação clara e efetiva. E no meio da pandemia, eu acho que sim, é horrível, estamos vivendo um tempo péssimo, mas se a gente pode tirar uma lição boa para a igreja, eu acho que essa questão da comunicação a forma como foi acelerado o processo, né? E que nem a Paulinha falou, de ser mais valorizada. Eu acho que hoje a comunicação está muito valorizada, melhorou muito e vai melhorar cada vez mais. Eu vou trazer um exemplo teve aqui em Curitiba o Culto na Arena, né? A maioria deve saber que tá ouvindo esse podcast. E eu sempre falava assim, na verdade falava pra mim mesma, dentro da minha cabeça, né? Como eu sempre tive dificuldade, cara, de comunicação, entender que era isso que Deus tinha pra mim, eu ficava, cara, eu não acredito que com esse mover todo acontecendo, eu tô cuidando de um post. Eu pensava assim, meu Deus do céu, tá acontecendo algo incrível na cidade e eu tô cuidando de um post que daqui a pouco alguém vai esquecer, amanhã ninguém vai mais lembrar, né? Só que daí eu entendi que lá no Culto na Arena, que foi o culto no estádio do Atlético, né, tinha acho que 50 mil pessoas. E o nosso alcance na internet deu mais de 1 milhão de pessoas. A gente via ali a galera assistindo o culto online, toda a estratégia que a gente montou deu no dia do culto mais de 1 milhão de acessos, né? E Deus ministrou muito forte no meu coração e para eu passar essa mensagem para os voluntários que estavam ali comigo, né? Que o nosso trabalho faz a gente alcançar mais pessoas. Então, com a pandemia, antes a igreja tinha o objetivo do online, trazer pessoas para o presencial, como o Cata falou, né? Mas hoje existe um novo online já, que é manter a pessoa por perto e fazer ela aprender, ela ter, entre aspas, convivência, né, na igreja, porque é uma novidade aí esse mundo online, mas as igrejas têm que entender que a gente tem que estar presente no digital, porque vai alcançar pessoas, elas vão vir para o presencial quando der, quando a pandemia permitir, e também é um alcance maravilhoso, que o teu templo, o lugar, a tua igreja não vai alcançar a quantidade de pessoas que o online alcança. Interessante que vocês falaram como a pandemia, ela jogou a igreja a ter que prestar atenção na comunicação. Eles foram obrigados, né? Como o Cata apontou, seja um grupo de WhatsApp, seja uma transmissão. Sim. Né? E a Paulinha começou já a dar alguns passos em motivos pelos quais não só a pandemia mostra a necessidade da comunicação. Você grudar pessoas em você online para aprender, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, produção de conteúdo e tudo mais. Mas eu queria que a gente tentasse responder aí de bate-pronto, então. Se não tivesse tido pandemia, independente da pandemia, por que alguém que está ouvindo a gente hoje precisa sair desse podcast dizendo: eu preciso de comunicação no ambiente cristão? Por que fazer comunicação? Por que existe comunicação? Né? Porque se a gente for brincar,
eu me empolgo com o assunto e parece que eu sou o convidado do podcast, né? Porque se a gente brincar numa empresa, eu tenho que ter comunicação porque eu preciso lucrar mais, vender mais. Cara, sério, só de pensar nas duas palavras que eu falei, o cristão, o pastor, ele já... O cara gela. Não, como assim vender mais? O que você tá falando? Né? O que você está falando? Isso aqui é uma igreja, amigão. Então, se tivesse que responder, por que fazer comunicação? Quais as palavrinhas que vêm à mente de vocês aí? Eu tenho uma resposta pronta. Posso, Cata? Pode, por favor. Você vai me interferindo. A Paulinha dá a resposta pronta e o Cata comenta a resposta pronta. Isso. Eu sou o comentarista, cara, do que a Paulinha tá falando. Depende, vamos ver se você concorda. É verdade. Mas eu acho que são 3 pontos que eu sempre falo, na verdade, por isso que a resposta é pronta. Mas a primeira é visibilidade. A igreja tem que ser vista. A internet hoje tá aí para isso. Pessoas que eu não conheceria por morar em Curitiba e não ter contato com o restante, se eu não pegar um avião, pegar meu carro e ir até o lugar, eu nunca conheceria certas pessoas, digamos assim. A internet me interligou com o mundo inteiro. Eu sei o que acontece lá na Índia em questão de segundos. Se acontecer uma tragédia ou algo muito incrível, a internet nos interliga. Então a tua igreja também tem que contar o que está acontecendo ali. Seja uma ação social, seja a visão que Deus deu para vocês ou simplesmente Jesus. Vocês têm que compartilhar algo além das 4 paredes da igreja. Então a visibilidade a internet dá. E isso não tem, eu acho que nem como a gente discutir, né? A gente vê ali coisas viralizando. Eu vou dar outro exemplo da Semana de Avivamento, que foi o culto na Arena. Em um culto normal, durante a semana, lá na Quadrangular, na primeira IEQ, a gente postou um vídeo da galera louvando, filmado assim, com o celular, assim, nem tá aparecendo o vídeo pra galera do podcast. Gente, eu peguei o celular e deixei ele deitado, mas a gente gravou de qualquer jeito. O comunicador sabe que é melhor que a câmera, tudo mais, a gente nem editou e a gente postou. Se eu não me engano, viralizou ali em 3 milhões. Então ali, todo mundo, essas 3 milhões de pessoas enxergaram o que estava acontecendo na primeira quadrangular naquele dia. Pessoas crentes, pessoas não crentes, gente com religião ou não, mas viram aquele mover acontecendo. Então foi além das paredes. Então o primeiro ponto que eu acho relevante as igrejas é visibilidade. Você precisa ser visto, a tua igreja precisa ser vista, porque com certeza você tem boas notícias para compartilhar. Não, eu concordo contigo, assim, eu acho que a nossa experiência aqui também de poder investir nas redes sociais, por exemplo, e levar as pessoas até a igreja, cara, tem sido muito positiva. Por exemplo, muitas experiências, a gente tem aqui um encontro de membresia, o primeiro passo, a gente deixa as pessoas falarem sobre como que ela conheceu a nossa igreja. Um amigo te trouxe, se foi família e tal, a pessoa sempre fala, cara, eu vi uma foto, eu achei aquela foto linda e eu resolvi ver o que essa igreja tem que é tão bonito aqui, né? Através de uma foto, uma imagem, através de uma arte, daí a pessoa, meio que ela percorre caminhos, né? Então ela vê uma foto, ela vai lá ver um vídeo, ela vai entrar no site. Então, são várias perguntas, eu acho que antes a gente talvez não faria, mas, por exemplo, quando a pessoa vai atrás de uma igreja, será que ela consegue buscar a sua igreja no Google, por exemplo? Ela consegue achar o endereço? Se ela vai no teu perfil do Instagram, cara, às vezes é tão difícil achar, por exemplo, o endereço da igreja. Gente, só quem está ouvindo aqui, a gente de repente vai no teu Instagram lá, ou se você tem um perfil no Instagram da sua igreja, ou no seu site, vê se o endereço está claro. Porque parece que a gente está fazendo... a gente está dificultando as pessoas chegarem até o nosso templo, por exemplo, até o nosso encontro, né? Até o nosso culto. Ver se você existe no Google, né? Ver se existe no Google, exatamente. Eu assumi uma igreja em 2018, né? E daí foi uma coisa super simples. Digitava Igreja Batista em Borda do Campo e aparecia uma igreja em São Paulo. E não tinha aquele como chegar, o Google não mostrava, a gente não existia no Google. Exato, e o Google é o maior buscador do mundo e a gente precisa estar lá. No mínimo, você precisa ter uma foto da sua igreja decente no Google. Quando a pessoa buscar lá, Igreja Batista, né, de não sei o quê. Então, cara, eu acho que são várias coisinhas assim, a importância.
para mim, eu tenho muito claro isso, que a comunicação faz parte da minha missão. Então, todos os pastores, os líderes, a galera que está estudando no seminário sabe disso, que a comunicação do púlpito ela é tão importante, né? Então, porque o cara prega, isso é comunicação. A igreja comunica o tempo todo, uma placa visual na frente da sua igreja caindo aos pedaços, o que ela está comunicando para as pessoas que estão de fora, que talvez estão buscando uma igreja. Então, quando a gente entra pelo portão de uma igreja... Não, é que essa coisa da placa na porta é interessante, porque antigamente era só as placas, né? A gente passava pelas ruas e olhava o número, chamava atenção, tinha outdoor, né? Mas o digital é a mesma coisa, né? A gente tem que dar essa mesma importância pro offline, pro online, e a tua placa antes estava só lá na Rua Bento Viana, na Batel. Agora não, ela tá no mundo inteiro, a placa tá rodando na internet. Então, às vezes, as pessoas têm um preconceito com o digital, mas o que você deu o exemplo ali também de vi um vídeo, achei interessante, agora vi uma foto, achei bonita, um convite, agora eu vou. E a mesma coisa, digamos que o passo a passo do consumidor, né? Sei lá, eu quero comer uma pizza, a pizzaria fica ali postando foto e algum dia vai me dar um negócio, eu lembro de uma pizzaria que eu vi no Instagram, eu vou pedir pizza lá. E a gente é a mesma coisa, você não quer trazer membros para a tua igreja, pessoas conhecerem a Jesus, virem para perto. Então você tem que construir isso também, esse relacionamento de visibilidade na internet. Eu acho que quando a igreja entender que a comunicação faz parte da missão dela, eu acho que esse é o lance, assim, que parece que a comunicação é só algo, tá bom, é mais uma coisa que tem. Não, ela não pode ser só mais uma coisa que tem, ela tem que fazer parte do DNA da igreja, né? Entendendo que isso tem a ver com missão. Então, comunicação é missão. E aí, cara, eu acho que as coisas se tornam mais fáceis, assim, no sentido de olhar para o todo e, o que a gente vai focar aqui, onde a gente vai investir, o que a gente pode fazer para que, então, o evangelho de Jesus que eu tenho pregado aqui, por exemplo, o pastor estuda, eu espero que ele estude, né, para pregar no domingo, mas ele estuda, ele prepara o culto, ele desenvolve um monte de estratégia para alcançar as pessoas ali no presencial, e aí agora, cara, vamos olhar para o online, qual é a estratégia que você pode utilizar para, da mesma forma, alcançar as pessoas que estão lá, caíram de paraquedas, por exemplo, na sua live? Quem que está ali para receber essas pessoas? Como que a sua igreja está sendo exposta naquele momento? Então, não pensar só no presencial, mas nas duas formas, né, de manter a estratégia e alcançar essas pessoas que estão lá. Fazendo a versão revista Tiago e atualizada, né? A gente podia brincar que quando Jesus ele pegou e escolheu 70 e os enviou de em casa, né? Ele escolheu 70 comunicadores e mandou os 70 comunicadores irem de casa em casa falar daquilo que eles estavam vivendo, né? Sim. Você imagina, né, cara, que antigamente as pessoas passavam pelas ruas e que nem a Paulinha falou, tinha uma placa ali, de repente ouvia o som da banda tocando e o cara entrava na igreja. Né? Tipo assim, ele estava na igreja, às vezes o cara ia ali, vou ver o que está acontecendo aqui. Ou tinha aquele cultão, aquela coisa toda, uma palavra vinda contra ele. Hoje o cara está ali no Instagram, e ele tá passeando, ele tá ali perdendo hora do seu tempo, às vezes ali vendo os stories, por exemplo, e daqui a pouco aparece o stories de uma igreja. Ou alguém que compartilha uma foto, uma frase de efeito, cara, que pode cair como uma semente no coração de alguém. E aí aquele cara vai olhar e fala, nossa, Deus falou comigo, o cara clica lá e aí ele vai entrando, cara, e vai conhecendo os ambientes da igreja, que precisa ser irresistível mesmo. E depois ele dá outro passo, ele manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, no Instagram, por exemplo. Será que o cara vai receber uma resposta rápida ou vai receber daqui uma semana? Daqui 3 dias, 4 dias? É como se você tivesse uma secretaria dentro da rede social, né? Precisa ter resposta rápida, porque às vezes a pessoa precisa naquele tempo de uma ajuda, ou quer ir no culto amanhã, se ele manda mensagem no sábado, daí ele tem resposta na segunda. Não, agora é só domingo que vem. Contando uma experiência, eu até já compartilhei essa com o Cata na reunião lá no Clubhouse, a nova rede social. Outra coisa, tem que estar antenado. Lançou a rede social nova, tem que estar lá dentro, porque pessoas vão estar lá dentro, né? Mas enfim, nessa reunião, nessa conversa do Clubhouse, eu contei a história de uma vez que eu viajei para uma cidade aqui, pertinho de Curitiba mesmo, e eu queria visitar uma igreja, e daí eu entrei rapidinho no Instagram para saber o horário de culto, endereço e tudo mais. Tinha o endereço, mas não tinha horário de culto.
E as igrejas hoje em dia têm subcultos, né? Para adolescente, para jovem, para idosos, tinha tudo, assim. Mas eu não sabia qual que era da juventude que eu queria ir. Ou seja, eu entrei no Instagram, não achei informação nenhuma. Então, agora, sempre quando eu converso com líderes de comunicação, voluntários, é a primeira coisa, deixa eu ver as tuas redes sociais aí, ver se eu acho o horário do culto que eu tenho que ir, porque a gente decora, né? Pra mim é óbvio que sábado tem jovens, domingo, isso na minha igreja, né? Você que tá ouvindo aí na tua igreja, você também sabe de cor até de idosos, você sabe certinho a escala ali da semana. Mas pessoas que nunca pisaram na igreja, eu tenho uma colega também que era de outra religião, levei ela pro culto e ela perguntou se podia tirar o casaco. Num culto normal, assim, a galera tava pulando de diversos jeitos, estilos, e ela morrendo de calor e querendo tirar o casaco. Pode tirar o casaco. Então, o que eu sempre falo, você tem que ser óbvio na tua rede social. Você tem que pegar a essência, que é lá, endereço, horário, cultos, tudo mais, e ser muito claro. Porque pessoas que nunca foram numa igreja podem querer ir na sua, né? Pessoas com fotos de regata no Stories para mostrar que podia tirar o casaco. E uma coisa, né, cara? Perfil de adolescente fique legal, mas da igreja, eu acho que não. Você pode usar aquele meme, né, do filme do Karate Kid lá, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Mas, ó, uma coisa que eu tava pensando aqui, né, e são dicas, cara, que independente do tamanho da igreja, porque às vezes a gente olha para uma igreja grande e fala assim, nossa, mas aquelas pessoas conseguem fazer porque tem muita gente, ou às vezes tem recursos financeiros ou técnicos para fazer isso, né? Mas eu sempre falo também, assim, 4 pontos que qualquer igreja de qualquer tamanho, para plantadores de igreja, o cara tá começando, o pastor faz tudo, sabe? Aquele que bate o escanteio, o cara tá no multimídia operando, com um cara tocando violão lá na frente, daí ele já sai do multimídia, bota o slide do próprio sermão e vai lá pregar, e depois ele tira foto, tira os stories, coloca lá, ele é o cara que faz tudo na igreja. Então esse cara, o que esse cara pode fazer? Se ele olha para uma igreja, sei lá, como a PIB ou como a Red, que já tem mais anos de experiência na área de comunicação, ele vai ficar apavorado, vai ficar triste, não, eu nunca vou conseguir. Mas 4 pontos, cara, assim, que eu rapidamente vou falar, né? O cara ser claro na comunicação, ser claro, ter clareza na sua comunicação, como a Paulinha comentou ali, isso é muito importante. Meio que se colocar do lado de fora e perguntar, cara, quais são as perguntas que eu faria se eu não fosse dessa igreja? 2, ser intuitivamente óbvio. Às vezes a gente luta por querer ser descolado, ter palavras difíceis e... não, eu vou colocar aqui uma palavra de efeito na comunicação, não sei o que e tal. E aí todo mundo pergunta, mas o que é isso? Me fala, eu não entendi. Então, cara, seja óbvio, seja óbvio mesmo, de verdade, assim, por mais que seja, mas, nossa, tá tão óbvio, que bom que tá óbvio, e isso é maravilhoso. 3, ter uma linguagem... Oi, querido, pode falar. Só um parênteses esse ponto 2, um parênteses rapidinho. Eu tinha um professor que contava uma história uma vez que era a seguinte, né? Que tinha um jovem pregador que ele tentava a todo momento criar uma frase de efeito, e no PowerPoint dele ele colocava uma apresentação, uma frase de efeito para ilustrar o ponto dele. E daí o professor até foi cuidadoso no falo, né? De não desmerecer a criatividade e tudo mais. Assim, eu entendo, as frases são importantes e tudo mais. Aí ele falou assim, mas tem uma coisa, a probabilidade de quando aquele cara que ouviu, aquela menina que ouviu a pregação chegar em casa e a única coisa que ela tem na mão é a Bíblia, é muito grande. Ela não vai lembrar de toda aquela maracutaia toda que você fez, que ela não gravou. Ela vai abrir o texto que você pregou de noite na Bíblia. Uhum. Cara, aquilo eu falei assim, mano, não vamos criar nenhum ponto, vamos só copiar e colar a Bíblia no PowerPoint. Mas só para ilustrar essa questão da obviedade, né, da simplicidade. Outro exemplo bom, eu uso também, as pessoas não sabem o que é célula, o que é discipulado, o que é devocional. São palavras para os crentes. Você crente que está ouvindo, você sabe de fora e salteado. Talvez na sua igreja GP, na minha célula, tem vários subnomes aí, mas discipulado, devocional, essas coisas, crentez, aí até isso a gente tem que ser óbvio na internet, porque a gente fala, vem pra minha célula, a pessoa, tá, o que é célula? Uma parte do corpo? Não entendi.
explicar que é um grupo de pessoas que se reúnem para orar juntos, para ler a Bíblia, enfim, tem que ser claro, porque se você se você vai divulgar a tua célula num grupo do WhatsApp que faz parte já da tua igreja, beleza, não tem problema nenhum. Mas na internet, para onde todo mundo vê, eu mesma no meu perfil particular, metade das pessoas que estão na minha célula hoje vieram da internet e por causa da pandemia eu nunca vi essas pessoas pessoalmente. Fiz até discipulado online sem nunca ver a pessoa, porque ainda não deu tempo, a gente não conseguiu se conhecer pessoalmente, mas a pandemia teve que fazer a gente viver essa igreja online. E eu posto no meu Instagram, vem fazer parte da minha célula, e as pessoas mandam, o que é célula? Eu tenho interesse, mas o que é, né? Então a gente tem que ser óbvio, até no que para nós já é rotina. E aí, isso que é legal. Para qual público... Qual o objetivo da sua comunicação, né? Para quem você está querendo comunicar? Então, por exemplo, às vezes, num ambiente acadêmico, você pode falar, né, bonito e com palavras e cheio de efeito e tal, e talvez ali todo mundo está no mesmo nível. Agora, vamos olhar para uma igreja, num culto de domingo. Cara, tem gente de tudo quanto é tipo de nível social, enfim, acadêmico. E aí, você ser claro, ser intuitivamente óbvio, né? E pensar uma linguagem, esse é o terceiro ponto que eu ia falar, para os de fora. Que nem a Paulinha comentou aqui agora, que é um ótimo exemplo, assim. Cara, a gente está querendo alcançar as pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus. Então, desde as nossas músicas, o jeito que a gente ora, o jeito que a gente fala, palavras e jargões de efeitos que são crentez, se a gente está querendo alcançar os de fora e cumprir com a missão que Jesus nos colocou em nossas mãos, a gente tem que lembrar, será que aquela pessoa está entendendo o que eu estou falando? Porque senão não vai fazer sentido nenhum, né? Você vai estar comunicando de uma maneira que ninguém está entendendo nada. E em último, em quarto lugar, criar um ambiente irresistível. Então, no ambiente online, né? A tua página a sua página das redes sociais, o seu site, o jeito que você fala, tem que ser realmente irresistível, cara, de algo com excelência, algo que chame a atenção das pessoas e elas queiram saber mais, queiram continuar ali na sua presença, mesmo que seja online. Se você tá ouvindo a gente e tem o toque que nem eu, você deve estar pensando, e o ponto 2 e o ponto 3 da Paulinha? É verdade. A gente vai batendo papo, daí a gente vai emendando uma coisa na outra. Eu sou muito assim, o cara vai mostrar um argumento, daí o cara fala assim, então, tenho 4 passos para não sei o quê. Ele falou o primeiro passo, aí ele falou o A do primeiro passo, o B do segundo passo, o C do segundo passo. Daí a tia na reunião entrou e começou a falar. Eu falei, tá bom, ele tá no 1C de 4 que ele falou que ele ia dizer. E já se passaram 1 hora, né? Já passou 1 hora, então... Então, gente, você que tem toque, assim como o Thiago, eu vou falar os 2 últimos pontos, mas basicamente acho que vai ficar redundante, porque o Kata já jogou algumas coisas aí. Mas então, o primeiro foi visibilidade, né? Que eu falei que tem que ser visto, tem que ser percebido. O segundo ponto é pertencimento, você tem que criar essa atmosfera que a pessoa ela é bem-vinda. Então, você tem que dar o endereço, o horário, falar que ela pode ir de regata se ela quiser. Enfim, o pertencimento de que a igreja é um espaço para a pessoa estar ali e que ela pode pertencer àquele lugar. Tanto as pessoas que já são membros, né, que eles podem voltar e estar ali todo culto, como também pessoas novas que nunca ouviram falar da igreja. E o terceiro ponto é verdade. Eu acho que isso daí a gente já pode entrar em outra pauta sobre comparação que as igrejas têm, que a verdade é o que as igrejas talvez hoje em dia falham bastante. Porque uma vez lá na PIB, nós temos um ministro de louvor e ele estava conversando, contando um testemunho de que estava cansado de só traduzir músicas que as igrejas, Hillsong, Bethel lançavam e as igrejas brasileiras traduziam, né? E Deus falou claramente com ele, com o nosso pastor, de que nós deveríamos compor as nossas próprias orações. E essas orações tornariam louvores e músicas para tocarem nos nossos cultos. E com esse discurso deles, eu entendi que a comunicação é a mesma coisa.
não basta só os voluntários de comunicação, mas você tem que sentar com os pastores da igreja, os líderes, e terem uma visão do que vocês querem passar para frente. Então, o terceiro ponto é sobre verdade, você ser o mesmo online e offline. Eu entrar no Instagram da igreja e ver o pastor, ver como é o templo, a iluminação, a estrutura, e quando eu chegar pessoalmente, não me dá aquele choque de coisa, nossa, que mentira, o Instagram não era tudo aquilo. Talvez no Instagram a igreja é tão legal e pessoalmente não é tanto. Mas então é ser verdadeiro, você criar essa sensação da tua visão, da tua igreja, da tua liderança, e a internet faz isso, né? A gente se compara com os outros, a gente cria uma mentira e acontece tanto na nossa vida pessoal como das igrejas que a gente serve. Deixa eu pegar esse fiozinho que você puxou da verdade, que você acabou de falar algo que, teoricamente, embora seja um princípio da comunicação que você criou, do porquê ter comunicação, como fazer, a gente já está pincelando um princípio bíblico, né? Falar a verdade sempre é uma realidade bíblica que nós devemos viver. Pegando esse puxadinho aí de algo mais de princípio, algo que é claro na dificuldade do comunicador, de envolver comunicação, de visibilidade, é aquela tensão entre a Bíblia dizer para eu ser humilde, para eu não querer sucesso, para eu não querer views para mim, para eu não querer os olhos, para eu não ser egocêntrico, e ao mesmo tempo o papel da comunicação é tornar evidente as coisas, é mostrar coisas, é deixar coisas em evidência, né? Como lidar, vocês que estão dentro da comunicação e do ambiente cristão, com essa fala? Porque talvez o jovem que está ouvindo aqui, ou não jovem, né, e queira trabalhar a comunicação, a primeira barreira que ele vai enfrentar é alguém virando para ele e falando assim, mas eu não acho certo a gente querer ficar divulgando, querendo aparecer, o nosso propósito é, né, conheço a Paula e por isso para mim tem uma facilidade de ouvi-la, mas o nosso alvo agora é postar vídeos para ter 3 milhões de visualizações, então é para isso que a gente existe. Certamente essa fala dentro da comunicação existe. Como lidar com essa relação? A humildade, a visibilidade? Então, às vezes as pessoas questionam, né? 3 milhões de visualizações na arena, por que ter esse objetivo, né? Ou 1 milhão de visualização em qualquer post que a tua igreja fizer, por que vocês estão buscando esses números? Mas eu entendo que não são números, que são pessoas, e que cada pessoa ali tem um valor. E não só 3 milhões é um número muito fora também, né? É difícil às vezes esse alcance. Mas se você postou alguma coisa na tua igreja e teve 100 curtidas, essas 100 curtidas são muito valiosas, porque são 100 pessoas que você está incentivando de certa forma a estar mais perto de Deus, a se envolver na igreja de alguma forma, não sei, a criar um relacionamento com Jesus ali, né? Então, a gente tem que tirar essa coisa, talvez as marcas fazem isso, de ser números, mas nós igrejas nunca podemos ver como números, mas como pessoas. E uma coisa que eu acho que a gente tem que entender é que pessoas se conectam com pessoas, né? Então, a gente fala assim, sei lá, o pastor vai aparecer, ou o líder X vai aparecer, será que não é legal? Acho que não é legal ele aparecer, mas... ou a gente fica com medo de compartilhar uma mensagem, é como se a gente escondesse aquilo que a gente crê, que é a transformação de vidas através das escrituras. Então, se eu posso produzir um vídeo impactante, onde aquele vídeo vai falar da mensagem do evangelho de uma maneira criativa, por que eu não posso mostrar para ninguém? Ou por que eu tenho que esconder isso das pessoas, né? Então é como se talvez não acreditasse na mensagem. E aí essa questão das redes sociais, de patrocinar, às vezes tem gente que é contra patrocinar, e eu acho que é uma besteira, porque se eu quero alcançar as pessoas por Jesus e eu acredito naquele conteúdo para transformação de vidas, por que não colocar ele cada vez mais em exposição, né? E outra coisa, o mundo tá gritando lá na internet, sim, né? Uhum. Falando de várias coisas, vários temas que a igreja às vezes está calada ou não, mas a gente tem que gritar lá dentro também, senão o mundo vai ganhar. E em 2021 é muito claro que o online tem força, né? E uma das questões, por exemplo, o próprio esse podcast aqui, se a gente não está falando aqui e a gente não está gravando esse programa, se a faculdade não toma essa iniciativa,
Com certeza, procura no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, podcast, vai ter um monte de gente falando sobre comunicação e o jeito que ela quer que seja, se ela quer usar a comunicação de uma forma para vender, se quer para o mal ou para o bem, vai ter muita gente falando. Então tem muita gente que tem conteúdo bom, mas que não se expõe, ou não tem coragem, ou fica, às vezes, pensando, não, tem que ser mais humilde, ou, não, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão... Cara... Você acredita na sua mensagem? Se acredita de verdade naquilo que você está pregando? Então todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que conhecer. Tem uma competição entre marcas e tudo mais, né? Para trazer um conteúdo, para ter a atenção das pessoas. E daí tem os patrocínios e todo o valor de marca envolvido, né? E a gente já tem o principal conteúdo, né? Que é Jesus e as boas novas. Então, a gente tem boa notícia para espalhar na internet aí e não tem por que ter medo, porque o mais difícil a gente já tem, que é o conteúdo. Agora é só expor isso de certa forma. Interessante como é difícil pra gente, né? E aí a gente esquece que trabalhar com a realidade das ferramentas que estão dispostas, entender o lugar que nós estamos no mundo, né? O momento que nós estamos vivendo, ele requer isso. Não quer dizer que nós vamos jogar fora todos os princípios bíblicos que balizam a gente de fazer alguma coisa ou outra, né? Eu tenho que postar. O mundo diz que eu tenho que postar hoje. Se eu quero me relacionar com ele, eu tenho que postar. Mas a Bíblia continua com os mesmos princípios. Com os mesmos valores de cuidado do coração, por que você está fazendo isso, né? Sim. Uma coisa não precisa anular a outra. Exato. A gente fala muito aqui na rede sobre forma e essência, cara. Tipo, a essência jamais será desprezada, que é a pregação do evangelho, é a Bíblia. A essência, ela é intacta, né? Então, isso a gente não se mexe. Agora, a forma que a essência é proclamada, se é de púlpito, se é via uma mensagem de texto, se é online, seja lá o que for, se é via Instagram, se é via Stories, se é via qualquer forma de comunicar, né? A essência, ela será sempre proclamada e ela não mudará, jamais mudará. Agora, a forma, por exemplo, a forma de fazer igreja era só presencial. A pandemia veio e mostrou, opa, e agora? Fecha as igrejas? Né? A gente para de comunicar aos nossos membros, a gente para de comunicar o evangelho às pessoas que precisam de Jesus, de maneira alguma. Agora, a nossa forma teve que mudar e nós fomos obrigados a mudar. E se a gente não muda, a gente morre. A gente está indo longe, mas acho que tá gostoso. Vamos estender mais um tiquinho aqui. Uma outra coisa que eu queria que a gente pautasse aqui rapidinho durante muito tempo a igreja discutiu a relação entre a necessidade da música e a qualidade da música. Aquela famosa tensão de a espiritualidade e a qualidade do músico, né? O cara pode tocar, eu tenho um ótimo músico, mas a vida dele não é ruim, ele não pode tocar. E aí a gente conseguiu, uma opinião leiga aqui, a gente conseguiu vencer um pouquinho e entender a necessidade da qualidade da música e do louvor na igreja. Mas como a comunicação chegou um pouquinho depois, já brigamos se podia bater palma ou não na igreja, já brigamos se podia ter bateria ou não na igreja. Agora, quem está sofrendo esse ataque hoje é a comunicação, né? No bom sentido, né? Estamos dialogando sobre a comunicação na igreja. A comunicação talvez vai viver o mesmo conceito, né? De qualidade versus a necessidade de ter. Não, preciso fazer um Instagram, preciso ter um canal no YouTube, preciso fazer uma chamada de Zoom, preciso entrar ao vivo no culto, daí a pessoa vai lá e coloca o celular dela na frente do pastor, para o pastor pregar e tá numa live. Como lidar também um pouquinho, o que vocês pensam disso, né? O assunto, a qualidade com que é feito a comunicação. Primeiro de tudo, eu acho que qualidade não é quantidade, né? Então, às vezes, as igrejas querem estar em todos os formatos possíveis e não tem necessidade. Tem que ver, tem que estudar, tem que conversar, ver o que vai ser mais relevante para a tua igreja. Hoje ter mais forças no Instagram ou não, faz só culto ao vivo, a transmissão. Ou não, já consegue fazer vídeos para o YouTube, porque requer muita equipe, muitas ideias, muito tempo. Então, acho que o primeiro ponto é aonde vai as tuas energias. Escolhe um formato e depois vai desdobrando. O exemplo que eu tenho dentro do nosso ministério é que a gente lançou há um ano a equipe de Stories, que é focado só no formato Stories, que é o vertical, né?
e no Instagram. Então, a gente tem uma equipe só para cuidar desse formato. Hoje a gente tem essa possibilidade, mas antes não tinha voluntário, nem existia esse formato, na verdade. E a gente sabe que pode ter um pouco de energia para um conteúdo que fica só 24 horas. Hoje podemos. Mas talvez a tua igreja não consiga equipe para focar em um conteúdo que só fica 24 horas no ar, sabe? Porque, poxa vida, é só 24 horas. Então, às vezes, a gente não precisa de tanto esforço para um conteúdo tão passageiro, né? Então, escolher o formato é a primeira dica. Legal, eu acho que é uma palavrinha que para todas as áreas da nossa vida, foco. É isso aí, foco, cara, tem que focar. Então, olha para dentro da sua igreja primeiro, qual é a sua identidade, dá uma olhadinha nessa questão da identidade da igreja, né? Onde ela vai alcançar cada vez mais. E foca numa e faça aquilo acontecer de uma maneira muito excelente. Quando tiver resolvido aquilo, nós chegamos num nível maravilhoso, a gente consegue, então, incluir mais áreas, mais estratégias de comunicação. E excelência, cara, às vezes é difícil definir, né? O que é excelência? Né? O que é um conteúdo excelente? Mas eu gosto muito de pensar, vendo alguns pensadores dizendo que o que é excelência, né? Talvez eu nunca vou definir assim, aquele conteúdo é excelente, eu nunca vou chegar lá, mas excelência é fazer o máximo que eu posso, se fosse resumir, com aquilo que eu tenho. O máximo que eu posso. Então, o que eu posso fazer? Como é que eu sei que eu estou fazendo algo de excelente na minha igreja? Cara, você está fazendo o máximo que você pode com aquilo que você tem? Então, vamos pensar, o que você tem nas suas mãos hoje de ferramenta? Eu não tenho voluntário, eu só tenho um celular, e sei lá, eu só tenho isso aqui nas minhas mãos. Oi? Às vezes não tenho nenhuma internet na igreja, tenho só os dados do celular. Exatamente. Então, por que eu vou fazer um culto online se eu não tenho internet? Mas eu posso gravar um vídeo e publicar no YouTube, por exemplo, programado, como estreia. Aí eu consigo trabalhar bem o áudio, eu tenho uma mesinha de som que eu já fazia lá no culto. Então, eu acho que pensar em estratégias criativas e focar naquilo que você tem nas suas mãos, né? Às vezes, você tem algo, então explora o máximo aquilo. Eu acho que isso é excelente, é fazer o máximo que eu posso com aquilo que eu tenho. Quem está ouvindo a gente provavelmente entrou em pânico, né? Meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa. A gente trabalhou um pouquinho essa ideia da excelência e eu sei que a gente foi trazendo algumas ideias de dicas, né? Uhum. Mas se vocês tivessem que numa palavra final dar alguma dica, algum incentivo, mas no âmbito geral em relação à comunicação, seja para alguém que está começando agora a mexer com isso na igreja ou na instituição cristã que ele participa, seja alguém que já está há muito tempo, talvez alguma coisa que vem na sua cabeça aí que seja... Cara, o cara tá vivendo há muito tempo isso já, e para eu que também já vivo muito tempo isso, eu gostaria de dizer isso. Se você tivesse que dar algumas dicas bem práticas, palpáveis, para quem tá ouvindo a gente agora, o que vocês diriam? Pausa dramática. Quer começar, Cata? Não, eu vou começar olhando para a estrutura da igreja, tá? Um pouco pensando o seguinte, eu sempre indico essa ferramenta, que ela ajuda você a se posicionar no Google. Cara, que é maravilhoso, assim. Então, o Google tem um programa para instituições sem fins lucrativos, onde ele ajuda as igrejas ou essas instituições a aparecerem melhor posicionadas no Google. Então, eu não sei se a pessoa vai conseguir entender, mas é TechSoup Brasil. Tech, TechSoup. TechSoup. Cara, mudou. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Nós três vamos nos comprometer a lembrarmos que temos que colocar TechSoup na descrição do podcast. Por favor. Feito? Cara, porque é o seguinte, mano. Essa instituição, ela doa softwares para organizações. Então, você pensa, o Zoom, Microsoft, 60% de desconto no Adobe e mais um monte de outras coisas, entendeu? Que Microsoft, o Office de graça, ilimitado, contas, Drive, enfim. Essa galera ajuda essas igrejas. Então, cara, como isso é legal, entendeu? E às vezes a igreja não tem essa informação. Então, eu me comprometi com a minha jornada de vida, onde eu falar, eu preciso divulgar isso, cara, porque vai fazer a tua igreja se posicionar. Imagina, a gente falou que às vezes a tua igreja não aparece no Google, e aí o Google te dá $10.000 para você usar como patrocínio do seu domínio. Gente, $10.000, 50, 60 mil reais,
para você patrocinar o que você quiser. Por exemplo, você tem uma página, você pode criar uma página no teu site, sei lá, igrejabatistax.com/suicídio. E você patrocina essa página e coloca lá na posição lá que você quiser, lá patrocina quantos $1.000 você quiser. Se alguém tiver, por exemplo, em São Paulo ou em Curitiba, se a sua igreja for nessas cidades, o cara busca lá suicídio, sei lá, alguma palavra assim, vai cair na tua página, você pode evangelizar através disso. Então, ferramenta maravilhosa, de graça, TechSoup Brasil, não esqueça disso. Uma simples carta da sua igreja, o instituto, como é que chama lá o instituto da sua igreja? Como que chama aquilo lá? Me ajuda, cara, você que... Estatuto, isso. Regimento interno e demonstrar que você é sem fins lucrativos. Exatamente. Básico, simples, você consegue e aí, cara, é demais. Esse é o primeiro, acho que é um grande passo, entendeu? Para qualquer instituição, qualquer pequena, grande, média, enfim. Muito bom. Eu já vou acrescentar a minha dica. Eu sou da parte mais criativa, de linha criativa e artística, então eu vou para esse lado agora. Mas eu acho que é criatividade, você tem que explorar isso em você. Eu lancei um e-book já falando sobre a criatividade e eu entendo que todo mundo pode ser criativo. Se nós somos filhos de um Deus criador e nós temos que cooperar, continuar a obra dele, nós temos que continuar criando. Então, usa toda a inteligência que Deus te deu, tudo que, como Cata falou, tudo que está nas suas mãos e deixa a criatividade fluir. Além de todo mundo ser artista, se você está ouvindo isso, de certa forma, você pode falar de Jesus de maneira diferente, mas é também que toda a ideia é válida. Às vezes a gente tem vergonha de expressar as nossas ideias, não entra no time de comunicação por não ser da área, ou tem vergonha de conversar com o nosso líder, com algumas ideias que você tenha. Não tenha vergonha, porque toda ideia é válida. Reúne uma galera aí, conversa com o teu pastor, com o teu líder, com pessoas que podem compartilhar isso e se empolgar com você, porque através de ideias a gente chega em coisas muito massa, né? Ali no ministério que eu sirvo é a mesma coisa, a gente começou com uma câmera pequena transmitindo o culto e hoje a gente faz uma conferência, então foi de ideia em ideia que as coisas foram abrindo e um coração disposto, Deus vai abrindo as portas, né? Quero muito agradecer vocês por estar aqui com a gente, por compartilhar sobre comunicação. Eu tenho que tomar muito cuidado porque eu adoro querer participar. Eu tenho que lembrar, eu sou o host do podcast. Mas eu queria... Porque eu sei do valor do conteúdo que a gente conversou aqui hoje, né? Eu tô fazendo um podcast, né? De alguma forma, tô me preocupando com comunicação. E talvez o último incentivo que eu deixaria para você que tá ouvindo é: entenda a importância que esse assunto tem dentro do teu ministério. Seja em qualquer das áreas que o Cata e a Paulinha conversaram aqui, mas eu diria como princípio, corra atrás disso. Você não pode deixar esse assunto passar desapercebido dentro da tua instituição, da tua igreja. Mas isso aí. Último momento, agora é hora de vocês fazerem aquele jabazinho de vocês. Eu sei que a Paulinha começou lá, mas agora é hora de vocês mandarem todos os arrobas de vocês, as produções e é agora. Manda ver. E aí a gente já dá o tchau. Eu já falei, né? Mas eu vou repetir então. Gente, segue lá no Instagram, @paulapiquete. Meu nome é Pigato, mas tá Piquete por uma bobeira de adolescente. Eu deixei porque a internet tem disso também, né? Todo mundo tem aquele e-mail thiagoarteiro@hotmail.com. Exatamente. O meu e-mail, graças a Deus, é bonitinho, mas o Instagram ficou Piquete. Mas segue lá, pode me mandar mensagem se você foi inspirado de certa forma, quer aprender mais alguma coisa, alguma dúvida ficou, manda mensagem lá que estarei à disposição. As minhas redes sociais são Thiago Cata, Thiago sem H, C-A-T-A, Thiago Cata. Então, Instagram, Facebook, tudo que você pode pesquisar aí, vai me achar. Você pode mandar mensagem também, cara. Estou sempre à disposição a responder todas as perguntas e ajudar o reino de Deus aí através da comunicação. Muito obrigado, Thiago, e todo mundo que teve a paciência de me ouvir, de nos ouvir, né, Paulinha? Sim. A gente não fala tão bem, né? Mas
O que importa, foi meio enrolado, mas é que é muita coisa para falar, né? Comunicação tem muitas frentes. Pessoal, muito obrigado por ouvir a gente. Se você quiser mais informações também sobre a Fabapar, segue a gente lá no Instagram, @Fabapar. Procura a gente também lá na internet, no nosso site. E certamente você tem muito material para também crescer na sua atividade ministerial lá com a gente na Faculdade Batista Paranaense, tá bom? Todos os nossos cursos de bacharel, pós-graduação, mestrado, cursos livres, você tem acesso lá a uma infinidade de material e de conteúdo junto da Fabapar. Muito obrigado você que ouviu a gente, um abraço e até o próximo podcast.